chegada, Então né? vamos falar da chegada, vamos entender a chegada. Daí Sim. você levou o tigrinho, pediu lá. Pedi pra. Não, sem saber, né, de nada, achando que eu ia arrasar ali no primeiro momento. E aí, Com o que tigrinho, aconteceu? e ela conversa, a assistente social conversa conosco, né, a respeito da história, e ele a gente precisa digerir a história do nosso filho, né, isso é importante falar. Digerir também, acolher a história dele, ter uma sabedoria, que às vezes a gente não tá preparado, por isso que eu falo, nenhum curso vai te preparar para nada que você vai viver, né? Então, assim, e as vivências são maravilhosas, mas elas são desafiadoras. Sim. Isso é maternidade, Sim, sim. né? Nenhuma mãe nasce com livro, nenhuma mãe nasce com Nenhuma fórmula. com livro de como ser mãe. Exato, não tem. E hoje é uma coisa também, escutando a história dele, né, sabendo da história dele, eu como mãe, eu sou a mãe dele. E eu falo, filho, eu queria estar ali, eu queria poder te acolher, te dar um abraço. Esse tempo, né, esse 1 ano, que é uma lacuna da vida dele, que, né, eu como mãe não estava ali, eu sinto isso, sabe? Filho, a mamãe devia estar lá, porque ele já era meu filho. Sim. E isso é muito louco, porque é um sentimento que eu tenho que aprender a lidar, eu tenho que saber digerir esse sentimento, né, dessa ausência minha até o nosso encontro, mas isso, graças a Deus, as coisas estão indo, elas, né, vão trazendo mais calmaria, mais tranquilidade, né, e vendo o menino alegre que ele é hoje. Sim. E aí, ele chegou, a gente estava no fórum, né, ali na verdade não era no fórum, o primeiro encontro foi no Viver em Família. O Viver em Família é um projeto lá de Paulínia, um projeto muito maravilhoso, que o meu filho teve a oportunidade de participar. As crianças, normalmente, elas vão pro abrigo, né? E esse abrigo, são muitas crianças. Pelo menos em Paulínia não falta alimento, não falta comida, eles têm uma assistência, mas eles não têm colo, eles não têm aconchego. Mas por que não tem? Porque são poucas pessoas, né, que podem ali oferecer aquilo, né? Na verdade, elas têm uma demanda muito grande, né, com várias necessidades, eles não conseguem. E o projeto Viver em Família, eles têm o objetivo de tirar a criança do abrigo e introduzir essa criança numa família, uma família, Tá. né, que estão dispostas a ser ponte. Eu falo sobre ser ponte porque não é ponto final, né, o ponto final somos nós, os pais. Tá. Ali eles vão ser ponte, essa criança ela é inserida para aquela família, para que ele tenha contato tanto com a rotina familiar, quanto com um colo, um aconchego, essa pessoa, né, esses familiares que se disponibilizam para fazer esse projeto, levam na escola, levam no pediatra, introduz como um filho mesmo, né, e depositam o amor nessa criança. E é engraçado porque esse projeto, tem muita gente que fala, nossa, mas eu não conseguiria, né, trabalhar ou ter isso porque eu pego o amor. Sim. Mas é o amor que eles precisam, é desse amor que é necessário na vida deles. E meu filho teve. Ele ficou 2 meses, né, com uma família que acolheu ele, eu via, né, que ele estava sendo bem atendido, tratado com amor, com carinho, Sim. com preocupação. Então, meu filho não estava num abrigo, ele estava com uma família acolhedora, que é esse projeto que é incrível, e tem que ser divulgado, tem que ser falado sobre esse projeto, porque mais pessoas estejam, né, ali com esse pensamento, porque um filho é para sempre. Sim. Um filho é para sempre. Mas o projeto Viver em Família, essa família que vai acolher, ela foi uma ponte, assim, incrível na vida dessas crianças, né? Vamos conhecer o projeto Viver em Família, da cidade de Paulínia. Tá escrito aqui pra vocês poderem conhecer. Sim. E esse projeto meu filho estava, né? E quando nós fomos nesse encontro com ele estava com essa cuidadora, né? E na hora que ela abriu a porta, né, para ele vir, ele não andava ainda, né, ele engatinhava, e eu fui logo ansiosa com o ursinho, e ele olhou pra mim, olhou pro ursinho, olhou pro meu marido que estava filmando atrás, e foi incrível, assim, ele fez assim, ó, esticou os bracinhos, já pro pai, assim, Nossa. E até hoje, os dois, um assim, grude pro pai. os dois são. E foi, assim, um encontro mesmo, tanto é que ele ficou o tempo todo sentado, a gente sentou no chão, né, conversando com a cuidadora, conversando com as pessoas ali ao redor, e ele sentado no colo do meu marido, né, do pai, e eu conseguia só olhar para cada detalhe dele, assim, a mão,
o cabelo, ele tinha o cabelo cacheadinho, né? Eu olhava pra cada detalhe, ele tava de tênis, eu tirei o tênis dele pra ver o pé, sabe? Eu olhava assim, falava, filho, a mamãe chegou. Eu, sabe, falava baixinho assim comigo, meio que no ouvido dele. Filho, a mamãe chegou. Eu te esperei, eu tô aqui. Eu tô aqui. E a gente fala, né, sobre isso, como é transformador, assim, esse momento, porque o amor, ele não nasce naquele momento. Ele não nasceu. Eu amei a situação, eu amei tudo que eu tava realmente ali disposta por ele. Eu falei, eu estou com você e eu não vou largar você. Você é meu e a gente vai junto nessa caminhada. Mas o amor, assim como, né, a biologia, como o sair da maternidade... O amor é uma construção, é uma construção, né? É uma decisão. É uma decisão. É uma amor, decisão. A gente precisa querer amar. Sim. É como qualquer tudo. A gente precisa manter a chama sempre acesa, manter esse amor vivo. E na maternidade as pessoas esperam que você ame, né, naquele momento. E você pode amar várias coisas. Eu amei o momento do nascimento da Maia, eu amei aquele momento, mas eu olhava pra ela e eu ainda não reconhecia. Eu não via, assim, realmente aquele amor que todo mundo falava, que hoje eu conheço nos dois. Que hoje eu reconheço neles, né? Mas eu amava aquela situação, eu estava para aquilo. E com o Matheus também. Só que a maternidade, através da adoção, diferente da maternidade da biologia, ela te traz uma imposição, né? Uma força que você precisa ter diferente. A fragilidade, ela não convém, muitas vezes. Porque você não aceita, a sociedade também não está preparada para ouvir seus medos, suas inseguranças, né? Tudo que gera com a chegada de um filho novo, né? A dúvida... O negócio é que todo filho gera ansiedade, todo filho gera dúvida para qualquer mãe, para qualquer família, mas o que você está dizendo é que uma mãe que adota uma criança, ela tem mais ainda insegurança. O peso é maior. O peso é maior. Por que esse peso maior, Lara? Porque eu acredito assim, quando você tem a biologia, você sai da maternidade, você tá passando por dias cansativos, você tá com várias restrições de sono, de comer, né? Aquela criança depende 100% de você. E você vai se anulando, tanto na sua vida mulher, como na sua vida profissional, né? E você conversa com uma amiga, você conversa com um familiar, essa pessoa entende. E ela, por muitas vezes, te acolhe. Na adoção, as pessoas não entendem. Não entende que você está passando uma dificuldade, Não, eu tive o puerpério do Matheus, eu não tive da Maia. Eu vivi um puerpério do Matheus que eu reconheci tempos depois. E um puerpério que eu mesma não aceitei. Porque como assim? Como que eu tô vivendo um puerpério? Na verdade, eu acho que é porque esse assunto não é muito falado. Olha que importante que a gente está dizendo aqui. Esse assunto, o assunto mãe de adoção, não é falado. Precisa ser mais divulgado. E tem muito tabu, né, Cris? Tem muito assim, tabu. O tabu também existe em mim. Né? E outra, a sociedade julga demais, né? A sociedade, exatamente por não saber sobre esse assunto, fala o que quer. Da forma que quer. Da forma que quer. Penso que precisa ter conhecimento, né? Precisa conhecer mais mães de adoção para saber, para poder ter essa discussão, não é verdade? Sim, sim. Além de ter mais esclarecimento, Cris, eu acho que as pessoas precisam ter mais empatia. Porque é um momento muito desafiador para aquela família. Eu me lembro assim... Você já passou por preconceito? Você já enfrentou preconceito, comentários invasivos por você ter adotado uma criança? Sim. Mas Sério mesmo? Sim, infelizmente, porque a gente tá agora, né, em 2025, é um assunto que já foi tabu, já foi escondido das crianças, não era falado, não era conversado. Hoje em dia não tem um assunto que a gente não traz para uma mesa, que a gente não converse, né? E o incrível, assim, que quando o Matheus nasceu pra gente, né, ele tinha 1 ano, a minha filha de 4 anos foi de uma sabedoria que adultos não tiveram. Uma sabedoria, ela simplesmente falou, o meu irmão chegou. Olha só, gente. E ela, assim, nada importava pra ela, não importava perguntas que eu acho que não importa também pra alguns adultos. Não, né, se você perguntar pra mim, Lara, como que está sendo o seu dia a dia, você tá cansada, você tem medo? Eu acho que esse acolhimento que a gente sente falta, sabe? Porque a mãe, dependente da via, ela tem medos. Só que na adoção ela não pode falar. Ela não vai dizer, ai, eu tô com medo, será que eu vou dar conta? Ai, mas será que eu vou amar ele da forma como eu amo a Maia? Mas se fosse da biologia, se fosse um filho que eu tivesse gerado,
aquela mãe ia me acolher e falar, não, é assim mesmo, eu também tive essa dúvida. Mas essas pessoas não passaram por isso. Entendi. Então, assim, eu nem... Não passaram e não é conversado, não é dito. Falado. Precisa falar, né? Olha que papel importante a gente tá fazendo aqui, gente. Então, e essa questão, né, do preconceito, das falas, né? A Maia, com 4 anos, ela não me fez nenhuma pergunta. Ela já sabia que os filhos saíam da barriga. E para ela foi tão claro, a gente não trouxe esse assunto nunca para ela, nunca foi um assunto que a gente conversou diretamente com ela, mas eu acredito muito que Deus preparou, porque naquele momento eu não tinha tanta capacidade de preparar tudo, né? E eu lembro quando eu dei a notícia para ela, eu não conseguia muito olhar para ela e falar sobre isso, porque eu estava muito emocionada. E essa emoção que eu estava sentindo, eu não queria passar para ela. Então eu me lembro que eu peguei ela no colégio ainda, né, na escolinha, com 4 aninhos, e eu olhei pelo retrovisor e dei a notícia, olhando no retrovisor assim, segurando a emoção. Ela soltou o cinto, ela veio do meu lado e falou assim, mãe, a gente precisa comprar brinquedos de menino, porque eu não tenho brinquedos aqui para que ele brinque. Então aquele acolhimento, aquele simples gesto dela, né, de falar assim, eu preciso acolher ele. Infelizmente a sociedade não acolhe essa mãe, né? Ela não traz, assim, eu tive medos. Peraí um pouquinho, eu vou fechar aqui, tá. Por causa da... Deixa eu continuar, porque senão vai ficar muito barulho. Opa! Continua. Peraí, eu tive medo, Eu tive medos na adoção do Mateus, eu tive inseguranças, né? Eu tive muitas emoções ao mesmo tempo, porque eu saí com ele do fórum. Ele foi pra minha casa, ele e mais nada. Não tinha uma mochila, eu não tinha uma roupinha, eu não tinha nada. Eu tinha muita coisa pra fazer com ele ali, né? Com ele já convivendo, já estando naquele momento ali conosco. Ele ficou um tempo ainda com a família acolhedora, logo depois desse encontro, até sair a nossa guarda, né? Então ele ficou acho que 2 semanas, e isso também é muito desafiador, porque é uma mistura de emoção. Eu falava assim, mas ele é meu filho, ele tem que estar aqui na minha casa, ele tem que estar na casa dele, ele tem que estar aqui convivendo com a irmã, convivendo com o pai. Ele não tá. E eu sabia que era um processo que fazia parte, que a gente precisa desse documento para ter, né, ali ele definitivo naquele momento conosco. Mas o medo era muito grande, assim, sabe? E do outro lado também existia comentários, são vários comentários que a gente não se dá conta, mas aparece uma leoa. O que você gostaria que a sociedade compreendesse a respeito... O que você gostaria que a sociedade compreendesse melhor sobre famílias formadas pela adoção? O que você gostaria que as pessoas entendessem definitivamente? A adoção é uma das vias de maternar. É de exercer a maternidade. Ela é simples. Porque hoje eu tenho a biologia e eu tenho a adoção, ela não existe diferença. A via como o Mateus nasceu e a via como a Maia nasceu não determinam o meu amor, não determinam quem eles são. Se a família é melhor ou pior, não determina nada. Então, assim, o que a sociedade às vezes precisa ter, né, pessoas próximas, né, conhecer um casal, uma família, uma mãe que está nesse processo da adoção, realmente acolher. Olha, eu não sei o que você está passando, eu não conheço ninguém, nunca tive essa experiência, mas olha aqui, eu tenho um vídeo para mostrar, eu peguei uma conversa de alguém falando sobre isso, ver se isso, né, você consegue se reconhecer, tirar suas dúvidas, porque isso é muito importante, né? Tem muitas pessoas que se afastam de você por medo. Sério? Sim. Eu, graças a Deus, eu tive pessoas maravilhosas do meu lado, assim, que realmente puderam ajudar dessa forma, que mandava vídeo e naquela loucura de fazer um enxoval pra ele, né, que ele era um bebê, eu as coisas, eu não tinha muito movimento também, eu não conseguia agir da forma, né, com que eu precisava. As pessoas, assim, ao meu redor, eu falo, eu sou extremamente grata, porque chegava caixa de roupinha, de doação, de roupinha de presente, vídeo, pessoas mandando vídeo, sabe? Olha, eu tô seguindo esse Instagram aqui, ela adotou, ela tá passando por isso. Sim, tive muito acolhimento, assim, foi incrível, mas também tive
não fala sobre isso com ela não, eu senti que ela tá diferente, ela mudou. Então, claro, né, a mãe muda. Toda mãe, toda mulher quando vai ser mãe muda. Muda, e ele precisava naquele momento, nós como família, precisávamos de força. Eu acho que era isso que era esperado, força. Uma força realmente para trazer uma postura que a sociedade não tinha, sabe? Uma postura de falar, ele não é adotado, ele é meu filho. Ah, mas você não tem medo dele ir atrás da família? A família dele tá aqui. Eu não tenho esse medo. Mas e a mãe dele? Mas são perguntas todas referentes a uma curiosidade, que não é curiosidade como essa mãe tá, como esse filho tá, como as irmãs estão, como o pai está, como tá sendo, você tá cansada. Então eu reconheci o puerpério do Mateu num dia que, nessa loucura, né, vivendo minha rotina, eu fui até, jogava beach tênis na época, e fui com a minha raquete, deixei as crianças em casa, foi logo no começo, eu tentando voltar à minha vida que já não cabia mais ali, né? Eu estava tentando voltar. E eu levei a minha raquete e comecei a chorar, assim, antes de entrar em quadra. Chorava. Aí tinha 3 amigas muito queridas minhas ali, e eu chorava, e eu falava, eu tô assim, eu tô assado, e uma coisa assim. Ela olhou pra mim, uma amiga maravilhosa, assim, olhou pra mim e falou assim, amiga, isso é puerpério. A primeira vez que eu ouvi essa frase, sabe? Você tem puerpério, você pode passar por puerpério, você está passando por um puerpério. Então, assim, é isso, é reconhecer que mães, através da adoção, elas passam por um puerpério também, né? Elas passam, porque o puerpério nada mais é que uma mudança na vida total, hormonal. Eu senti hormônios de pessoas falarem, eu realmente ter uma postura mais assim, aqui. Olha, não. Eu não sabia, eu acabei de aprender isso. Eu não sabia. Sim. Olha, o puerpério, ele acontece, né? Eu não tive da Maia eu não tive um puerpério real ali, né? Eu me senti muito tranquila, e do Mateu eu tive. Eu não sei se é uma chegada muito rápida, né? Ao mesmo tempo demorada demais, mas quando chega. Chega, e o puerpério, ele é real, e as pessoas que estão ao redor dessa família entender esse puerpério, entender essa mãe, entender que ela tá precisando às vezes só ser acolhida e falar, ela tá com medo, só que ela não pode demonstrar o medo dela. Ela tá insegura, mas ela não pode demonstrar, porque essa pessoa que ela for falar, talvez ela tenha um preconceito sobre a adoção, talvez ela não simplifique como eu simplifico a adoção. A adoção pra mim é só uma via de ter filho, mas pra ela não, pra ela coloca como uma boa ação, e não é uma boa ação. Não é uma boa ação. Eu escolhi ter um filho, e ele existe desafios diários, né? Existe renúncias, existe o lado maravilhoso, né, do maternar, mas eu sou uma mãe imperfeita. Eu sou uma mãe que falho, né, com os meus filhos, mas que sempre estou buscando o melhor, que eu estou buscando o caminho certo, e que reconheço minhas falhas. Então, eu acho que esse é o ponto. Ali eu não fiz uma boa ação, nenhuma. Ele fez. Se quem fez alguma boa ação aqui foi ele. Porque através dele eu vi o meu marido se transformar num excelente pai. Não que ele não fosse, mas hoje eu até brinco que ele é a mãe do Mateu. Porque à noite não dá tempo de eu escutar o Mateu chorar, ele já tá lá, sabe? E eu sou grata por essa transformação que foi através do Mateu, sabe? Eu vejo a minha filha entender o amor, sabe? O amor verdadeiro, o amor que é a coisa mais linda, assim, ver ela amando o irmão. E brigam, e se amam, e se unem. E eu falo, gente, que lindo. E através dele eu conheci um outro mundo. Né, um mundo do se permitir amar. E o amar é você escolher realmente. Eu escolho você, eu tô aqui por você, eu nunca vou te abandonar, eu nunca vou sair do seu lado. Sua mãe chegou, meu filho, e a gente vai passar por todas as turbulências dessa vida juntos, e eu não largo sua mão. E assim, vai ser difícil, tem dias que são muito difíceis, né? Ele é um cara muito espontâneo, muito alegre, ele é um meme, assim, a gente brinca, ele é um meme, mas ele é uma criança que exige ali, como outras crianças, né, então, mas ele exige ali, às vezes, uma firmeza num diálogo, né, numa orientação, e eu estou com ele pra isso. Eu falo pra ele, filho, eu sou sua mãe, esse é meu papel na tua vida,
te encaminhar para o mundo. Que você seja um homem bom, de bons valores. E eu vou te amar sempre, sempre. Então, eu acredito que seja muito isso, sabe, Cris? Esse é o ponto, assim. Ele trouxe para nós um mundo desconhecido, um mundo que a gente se permite a sentir tudo isso. A gente não fez nenhuma boa ação para ele. Perto daquilo que ele transformou em nós, em nossa família. Ele fez mais boa ação do que sem dúvida. É ele que trouxe. E ao redor, né? E você tem a oportunidade de conhecer ele, gente, né? eu conheço. Sim. A Lara, conheço a família dela, conheço o Mateus, conheço a Maia. E eu falo pra ela, eu admiro tanto essa menina aqui. Porque eu tô profundamente emocionada, porque todos os dias eu aprendo com ela.